Hello, my international professionals! Aqui é Tânia Storani, sou estrategista de carreira internacional e este é o podcast Careers Without Borders by Storani Careers, onde eu trago profissionais de sucesso que conseguiram alavancar suas carreiras internacionalmente. Eu gosto de trazer profissionais para comprovar para vocês que fronteiras só existe no mapa. O mundo é muito grande para você ficar pensando pequeno e trabalhar só na sua cidade. Então, hoje eu estou aqui com a Ana Minari, uma cliente da Storani Careers de muito tempo. A história dela é maravilhosa. Eu queria muito trazer ela para cá. Vocês vão ver a trajetória dessa mulher. Ela é uma profissional que chegou na Irlanda. Ela trabalhou no restaurante, tá? Ela cresceu dentro do restaurante. Ela começou com garçonete. Aí ela foi crescendo até gerente do restaurante, né? E com muita estratégia e se reinventando, ela hoje, né, traz 7 anos de experiência em empresas multinacionais, porque ela conseguiu sair do restaurante e entrar nas Big Techs. Então, ela trabalhou na Accenture, dentro da Accenture, trabalhou para Google, Meta, e hoje ela trabalha para o LinkedIn. Trabalhou em várias áreas, compliance, digital marketing, project leader. E ela vai contar um pouquinho pra gente a trajetória dela. Muito obrigada, Ana, de estar aqui. Obrigada por me receber. Imagina! Tô muito feliz de estar aqui, porque você fez muita diferença na minha carreira, com certeza. Principalmente pra entrar nesse mercado de trabalho aqui da Irlanda. Sim. Então, tô muito feliz de estar aqui. Eu tô feliz também de ter você. Porque, olha, quando eu fui olhando assim o seu LinkedIn, eu falei, cara, precisa trazer, porque é uma história tão linda, tão de crescimento, assim, que você vai vendo como que o profissional pode e deve se reinventar na carreira, né? Faz faculdade de uma coisa e acaba trabalhando em uma outra completamente diferente, não é? Exatamente. E antes da gente continuar aqui, pessoal, você que está nos vendo, dá like, share, comenta aqui no post ou aqui no YouTube, onde você estiver vendo a gente, né? Porque isso nos ajuda a continuar ajudando vocês aí, a continuar trazendo conteúdo estratégico para alavancar sua carreira internacional. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, e aí, de produção, já põe o LinkedIn dela. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que foi hoje? Como que você conseguiu entrar no LinkedIn? Que é uma das Big Tech Companies que é o meu amor, gente. Eu amo o LinkedIn. Eu queria tanto ainda estar lá. Foi muito difícil sair. Eu tava falando pra Ana, foi muito difícil sair pra mim. Foi muito difícil, porque é uma empresa maravilhosa, né? Sim. Não é à toa que eu falo que é a minha dream company, assim. Então, estar lá realmente é um sonho pra mim. Mas voltando, né, uns anos atrás… Como é que foi, né? Olha só. Eu saí do Brasil em 2014, tinha acabado de me formar em jornalismo. E até então eu só tinha experiência como em assessoria de imprensa. Eu não estava conseguindo eu sempre conseguia entrevistas para Globo, SBT, então em empresas grandes, mas sempre que eu chegava até o final, eles me rejeitavam porque eu não tinha inglês suficiente. Então eu pensei, eu preciso aprender inglês. Qual é o jeito mais fácil? Precisa aprender inglês para voltar para o Brasil e conseguir um emprego bom. Qual o jeito mais fácil de fazer isso? Intercâmbio. Decidi vir pra Irlanda, e aí aquela coisa toda, né? Fiz o curso de inglês, vim como estudante durante um ano. Tem passaporte europeu? Não tinha naquela época, mas durante esse primeiro ano eu descobri que eu poderia ter, que nem sabia, o meu tataravô era italiano. Alguém me falou, nossa, esse seu sobrenome parece italiano, será que não é? Aí eu fui atrás, descobri que realmente era. Dei muita sorte em relação a isso, porque uma tia-avó tinha todos os documentos, aquela coisa de, sabe, guardar. Sabia até o navio que ele tinha ido pro Brasil, então foi aquele orgulho, né, do brasileiro, de ser italiano, descendente de italiano. Aí você vai lá, tira a cidadania, eles estão cagando pra você na Itália. Exato. Você é filho de… tá bom, legal. Exatamente. É assim, né? Exatamente. Lá no Brasil, eles guardam o navio que o Bisa veio, chegou. E mal sabia ela que isso mudaria a minha vida, né? Porque em questão de 6 meses que eu comecei a investigar isso, eu já tava indo pra Itália pegar meu passaporte. Então, foi muito rápido. Foi que muito legal, rápido, sim. que legal! E nesse meio tempo, né? Enquanto eu tava aqui como estudante, eu trabalhava como garçonete num restaurante.
aquela coisa, né? Estudante, eu podia trabalhar 20 horas. Então foram momentos bem tensos, digamos assim, no começo. Muitas vezes eu pensei em desistir também, porque começa a acontecer tanta coisa que se você não tem o porquê que você tá aqui forte na sua cabeça, muita gente acaba desistindo, né? Mas vir pra cá e fazer o intercâmbio sempre foi um sonho meu, assim. Desde criança eu sempre falava que eu queria morar fora, eu queria trabalhar em uma multinacional. Fazendo o quê? Eu não fazia ideia, só sabia que eu queria. Uma multinacional. E é isso. Eu também tinha o sonho, também. Aí quando eu vim pra cá e eu comecei a trabalhar em recrutamento, LinkedIn era assim, né? Imagina, trabalhar no LinkedIn para um recrutador é a mesma coisa que um developer trabalhar pro SAP ou pro Google, sabe? Que são os fundadores de tudo aí, né? Praticamente tudo, ou a Microsoft, né? Sim. Você fala assim, nossa, sou um developer da Microsoft, tipo, uau, sabe? Exatamente. Então daí aqui na Irlanda eu comecei a criar os meus sonhos mais concretos, sabe? Sim, sim. Mas eu também cheguei assim, ó, fui trabalhar no restaurante. Exato. Foi no meu primeiro mês. Eu também dei sorte, porque meu inglês não eram lá essas coisas. Eu conseguia me comunicar, mas não era aquela coisa fluida. Ainda faltava vocabulário. Faltava um pouco de tudo, eu diria. Mas o dono do restaurante resolveu me dar uma chance. Não sei porquê. E começou por aí. Então, eu tive que ter muito jogo de cintura. Porque às vezes eu não entendi o que os clientes estavam falando. Mas assim, eu me aprendi a me comunicar demais, assim. Eu acho que foi uma experiência muito importante pra onde eu tô hoje. Porque foi ali que eu comecei a aprender a ter mais jogo de cintura. A conseguir mais vocabulário também, né? Um inglês um pouco mais fluente. Ter contato com pessoas daqui. Porque até então, nunca tinha saído do Brasil. E quando eu consegui, o meu passaporte mudou também. Que aí eu pude trabalhar mais horas. E aí, foi aí que o meu chefe, na época, né? Ele me promoveu pra gerente de restaurante. Então, fiquei um pouco mais confortável, assim. Nesse meio tempo, conheci você. Foi quando você tava trabalhando aqui, né? Exato, como gerente ainda. Pensei, eu gostava muito de trabalhar em restaurante, não vou mentir. Foi uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha feito isso no Brasil. Mas ao mesmo tempo que galera que trabalha em restaurante sabe, a gente não tem final de semana, a gente não tem bank holiday, a vida é uma loucura, a gente não tem hora pra sair. Então, assim, por mais que era um trabalho bom, eu tava gostando muito, mas era muito cansativo. Então eu pensei, vou começar, né? Agora que eu tenho passaporte. A gente quer mais, né? Exato. Eu imagino que você era mais ou menos igual eu, assim, você sabia que você podia mais. Exato. E você queria mais. Queria, sempre quis, sim, com certeza. E aí eu vi, não sei se foi um anúncio ou alguém me indicou. Faz muito tempo isso, né? Foi em 2017, mais ou menos, que eu te conhecia. Nossa, 2017 foi um ano depois que eu abri a empresa. Eu saí do LinkedIn em 2016. Isso, eu lembro, porque foi… eu lembro que eu fui na sua casa, e aí você… Na minha casa, foi na sua casa! Ainda era na minha casa! Ainda Ela foi uma das primeiras clientes, começo. então, olha. Tem muitos anos. Você falou com a Suzy? Acho que não. Eu acho que a Suzy, você não tava nem comigo. Você nem entrado. Eu acho que era só você mesmo. Porque a Suzy, ela veio… Ela veio depois de uns 6 meses. Eu acho que eu tinha acabado de sair do LinkedIn. Sim. Porque você tava na minha casa ainda. Faz muito tempo, faz muito tempo. Não, mentira. Eu entrei no LinkedIn em 2016. E aí, foi em 2017 que eu abri a empresa. Foi isso mesmo. Foi em 2017. Eu devo ter sido uma das primeiras clientes, porque foi exatamente em 2017. E aí, você me deu um monte de dica. Eu nunca tinha ouvido falar de método STAR. Foi um outro universo, assim, pra mim. Porque eu nunca tinha feito, de fato, uma entrevista pra empresa aqui, né? E aí, você montou meu LinkedIn, ficou tudo perfeito. Lindo. Só que tudo parecia que sempre que eu tentava fazer algum tipo de movimento, o meu chefe no restaurante fazia outro. Então, ele não queria que eu saísse. Então, ele foi sempre me oferecendo um salário maior e um pouco mais de flexibilidade. Então, eu sempre fui ficando um pouco assim. Até que teve um momento que eu pensei, não, eu acho que eu vou voltar pro Brasil. Eu nem tinha tentado aplicar pra uma vaga aqui. Simplesmente me bateu uma vontade de, tipo… Acho que agora deu minha hora, assim, sabe? Vou voltar pro Brasil. Tava com muita saudade da minha família também. Já tinha aprendido inglês, já tinha viajado pros lugares que eu queria. Então, eu pensei, vou mudar. Comecei a deixar meu LinkedIn preparado pro Brasil. Só que nesse meio tempo eu fui seguindo suas dicas. Fui adicionando os recrutadores. Estava ali com o perfil ativo. Por mais que eu não estivesse aplicando, eu tava com o perfil ativo. Tava o perfil perfeito que você tinha feito. Então… E aí, quando eu decidi mudar pro Brasil, eu comecei a
editar o meu perfil pro Brasil, né? Deixar tudo bonitinho. E do nada, uma recrutadora me mandou mensagem, assim. Então, acho que a minha história é um pouco diferente, porque eu realmente não estava procurando até então. Acho que algumas das minhas atualizações do perfil apareceu pra ela. Ela falou, olha, eu tô com uma vaga aqui de marketing digital. Eu acho que seu perfil super se alinha com a vaga. Você tem interesse em fazer a entrevista? E aí, eu já tava com a minha passagem comprada pro Brasil. Nossa. Eu já tava pronta pra ir, assim. Já tinha até mandado mala. Mas eu pensei, pô… Todo mundo, né, fala… Era pro Google Ads na época, né? Pela Accenture, porém, pro projeto do Google. E seria no escritório do Google. Então, eu pensei… Acho que eu vou estar pra conhecer o escritório. Vamos lá, Eu não vou passar, porque eu sei que não vou passar mesmo. Só vou lá pra conhecer o escritório, eu sei. Mas aí, depois que eu aceitei, eu pensei… Olha, já que eu aceitei, então eu vou dar meu melhor. Porque vai que, exatamente, né? Então, é isso passei aí. dias e dias estudando, assisti todos os vídeos no YouTube, reli todos os materiais que você me deu. Eu falei, se é pra ir, eu vou dar meu melhor. Também não vou querer passar uma vergonha, né? Então, eu estudei muito. Mais um pouquinho aqui. Porque essa experiência que ela teve lá dentro, desce, eu quero mostrar. Ixi, aí tem Desce, desce. Ela entrou como SMB, Customer Experience Associate, na Accenture pelo Google Ads. Foi que você passou na vaga. Foi essa primeira, sim, passei. Aí, olha só, ela foi pra LCS, que deve ser, sei lá… Então, as large companies. Large companies, pronto. Então, Enterprise, né? Isso. Customer Success Specialist para o Google Ads. Então, Customer Success Specialist. Aí depois ela sobe mais um pouquinho. Aí ela foi para Payments and Compliance no Facebook. Nada a ver. Nada a ver. O Accenture mandou ela para um outro projeto, num outro cliente, que não tinha nada a ver daí com vendas e ads. E aí sobe a última vaga dela. Aí ela foi para Developer Operations Analyst. Sim, fiz um pouco de tudo, eu diria. Cara, como assim? Você tinha… Do restaurante. Sim, eu acho que… Eu sempre falo que… Eu não acho que a progressão de carreira, ela é linear, né? Nunca. Então, às vezes você tá aqui, às vezes você faz um lateral move, às vezes você desce, então… Mas é por isso que eu queria trazer você, porque eu falei assim, gente, isso daqui comprova que não existe mais carreira de faculdade. Exato. Eu me formei em jornalismo e eu vou ser jornalista. Exatamente, sim. Developer Operations Analyst. Exato. Eu acho que me ensinou muito a não só ter resiliência, mas também me adaptar, né? De acordo com o que estava acontecendo. Muitas vezes as coisas não estão muito no seu controle, então você tem que dar ali o seu melhor com o que você tem, né? Então, eu não planejei estar em todos esses projetos, mas eu acredito que eu aprendi muito com eles, sabe? E se não fosse cada um deles, talvez eu não estivesse hoje no LinkedIn, por exemplo. Eu ia falar, porque, só para mostrar, qual que é no LinkedIn. Hoje ela trabalha com… Ela entrou como Marketing Solutions Consultant e hoje ela é Senior, né? Marketing Solutions Consultant. Que é vendas. É um vendas com treinamento, seria isso? É mais, como eu posso dizer, a gente tá ali, por exemplo, se você tem o seu negócio, você quer fazer anúncio com a gente tá ali pra te dar toda a ajuda que você precisa. Então, ajuda com estratégia, às vezes problemas técnicos também, esse tipo de coisa. Então, não é um Customer Success. Não. A gente ajuda o Customer Success e Sales também, com problemas que eles têm com os clientes maiores, digamos assim. Mas seria mais ou menos um suporte para os clientes um pouco maiores. Entendi. Sim. É mesmo um consultor, é como se fosse um especialista do LinkedIn a marketing. Exato. Mais para a parte de anúncios. Isso. Então, a gente ajuda com estratégia, problemas técnicos, todo tipo de problema que você tiver com o marketing ali no LinkedIn, é com a gente que você vai falar. Olha que legal. Conta como é que foi cada área, né? O que você fez em cada vaga. E como que cada vaga ajudou a você crescer aonde você tá. Sim. Então… Né, passei nessa entrevista pro Google Ads, nem acreditei. E aí, cancelei todos os meus planos de voltar pro Brasil. Que eu pensei, não, acho que eu tenho que ficar pelo menos um ano aqui pra pra ganhar uma experiência. Claro. E voltar pro Brasil até com um currículo melhor. E você trabalhava no Google. No Google, isso. No escritório do Google. E aí, eu era a única brasileira trabalhando no time de UKI. Então, eu era a única
que não tinha inglês como primeira língua, né? E eu não tinha um business English também. Muita gente acha que para conseguir o trabalho numa empresa, você precisa ter o inglês perfeito e sabe aquele business English. E às vezes a pessoa nem aplica para uma vaga achando que não tem inglês suficiente. E eu, com certeza não é esse o caso, sabe? Não tenha vergonha de aplicar, sabe? Uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos também, quando eles pedem dicas assim, tipo… Acho que você tem que arriscar com o que você tem, sabe? Porque às vezes a gente acha que o inglês não é suficiente, ou a gente não tem experiência suficiente, mas às vezes ali na entrevista, sabe? Às vezes o entrevistador gostou de você, ele já sabe suas experiências. Se eles te chamaram, é porque eles acham que você tem alguma chance de fazer o trabalho bem feito, sabe? Então, não vá muito pela síndrome do impostor, né? Daquela vozinha de falar. Você mas não acontece, consegue. viu? Acontece muito. Comigo já aconteceu muitas vezes, mas mesmo com esse medo, eu sempre fui, sabe? Por exemplo, estar aqui também tem essa vozinha na minha cabeça, tipo, tem Será que vai dar certeza. certo? Mas estou aqui. Então, como tudo… Você vai ajudar muita gente, você tem nem que arriscar, imagina. sabe? Sim. Eu acho que tem que arriscar, independente do seu nível de inglês, independente das suas qualidades. Se você vê uma vaga ali e você tá com medo de aplicar, porque você não tem todas as skills, aquelas skills são um candidato perfeito, né? Às vezes você não vai ser o candidato perfeito, mas você vai ter algumas das skills que eles pedem. Eu tava com um gerente aqui, na verdade um head antes, o Marcos, e ele falou, nós colocamos no job title tudo o que a gente quer, o candidato perfeito. Mas a gente sabe que não vai ter aquela pessoa perfeita. Vai ter uma pessoa que vai ter lá os seus 50%, 60%. Ou às vezes até 40%. Mas se a gente gostar dele ou dela, entra. Exatamente. Porque pode ser… Essas grandes multinacionais têm muito treinamento. Eles treinam você pra tudo. Você não vai chegar lá e vai ter que criar um negócio do zero, né? Você tem que seguir o roteirinho lá deles. Exatamente. Então, muito jogo de cintura, resiliência e acreditar que vai dar certo, né? Uma hora vai. E quanto então, o que foi o Customer Success daí depois, quando você mudou, né, pro Facebook? O que você fazia? Então, no começo, eu comecei como call center no Google Ads. Então, eles ligavam com problemas na conta de anúncio e coisas assim que a gente tinha que ajudar. Os primeiros 3 meses ali foram bem desafiadores pra mim, porque, como eu disse, meu inglês ele não era um business English. E eu era a única que não falava inglês como primeira língua. Então, eu ficava ouvindo os meus colegas de trabalho falar no telefone com tanta naturalidade. Sabe, aquelas palavras que eu não sabia como fazer, sabe? Então, eu lembro que eu chorava muito no banheiro. Eu pensei em desistir também, porque eu acho que esse trabalho é muito difícil pra mim, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Mas aí, você vai aprendendo, você vai, né, se adaptando. Tem o treinamento também, como você falou. E acho que foi em questão de 2, 3 meses, eu já tava bem… me sentindo muito mais confiante, sabe? Então, acho que me ajudou muito a ver que, tipo… Talvez no começo você vai achar que você não é o suficiente, mas conforme você vai dando um pouco mais de… tendo paciência, né? Sabendo que é um processo. E trabalhando naquilo. E se esforçando, com certeza. Eu me esforcei muito, assim. Acho que eu nunca me esforcei tanto num trabalho como nesses primeiros 3 meses. Sim. E aí, depois de 1 ano e meio, eu fui promovida para Enterprise. Então, eu cuidava das contas maiores. Então, Adidas, Nike, todas essas big companies, assim, né? O que precisa de muito mais, digamos assim, conhecimento, né? Porque você trabalha com muito mais dinheiro, muita mais pressão. Mas era um trabalho que eu já tava meio que na minha zona de conforto, digamos assim. E aí, depois de mais 1 ano e meio, eles me trocaram de projeto, que aí eu fui para Payments and Compliance, que foi algo completamente diferente. E outro cliente, né, ainda. Outro cliente, sim, outro lugar também, outro escritório, né? Mas foi uma boa experiência também. Ali eu não estava conversando diretamente com os clientes, então era mais um trabalho introvertido, digamos assim. O que eu gostei também bastante. Era mais algo para você ter mais atenção aos detalhes. Então, eu sempre tento ver esses novos projetos ou novos desafios com o que eu posso aprender que eu ainda não… Quais habilidades que eu posso aprender aqui que eu ainda não tenho, né? Então, nesse caso, por exemplo, attention to detail, que era uma coisa muito importante, sabe? E várias outras habilidades que, às vezes, você vai precisar mais pra frente, só que você ainda não sabe. E foi exatamente isso que aconteceu. Que legal. E aí, depois…
Eu fui pro Developer Analyst, que aí eu ficava Então, revisando o aplicativo. Mentira, E você eu não ficava... sou nada técnica. Que eles te colocaram developer. Quando eu li esse LinkedIn, eu falei assim, developer operation. Sim. Sim, foi algo completamente diferente também, nunca imaginei. Mas também um trabalho bem mais introspectivo, um Você só pouco mais ficava técnico. analisando os apps, Os aplicativos, sim. Tinha os vários erros. Ou várias coisinhas que você tinha que analisar ali. Então, se eles estavam seguindo as guidelines da empresa, se estava funcionando. Então, várias coisas bem técnicas, assim, que a gente tinha que analisar. mas no final das contas, era meio que um compliance também. Porque você tinha que fazer o compliance desses apps que outras empresas estavam fazendo no Facebook. No Ou então Facebook, fazer isso. parceria, não sei. Exatamente, exatamente. Tinha que dar uma olhada geral, assim, pra ver se eles estavam seguindo os guidelines. Developer Operations. O que tem de developer nessa vaga? Exato. Olha os job titles que eles dão, cara. Sim. Por isso que eu falo, não pode ficar com medo de aplicar para vaga por causa do job title. Tem que ler. Exato. Tem que ler as vagas. Sim, sim. Porque às vezes não tem nada a ver com codificar. Não, imagina, não. Se eu tivesse visto só o título, eu também não teria aplicado, né? Mas aí depois que eu Chocada. entendi o que é, eu falei, tá, acho que eu consigo. Vai dar bom. E aí, mas essas oportunidades que você foi crescendo lá dentro da Accenture, a Accenture que foi te relocando para os projetos ou você foi aplicando para as vagas? E Um foi- pouco dos dois, porque, por exemplo, o meu projeto anterior tinha se encerrado, então eu aplicava para outras vagas dentro da empresa, porque eu não queria deixar a Accenture ainda. Eu aplicava para as vagas que tinham disponíveis para tentar passar, né? E aí eles te davam preferência porque você já era employee, né? Exato, sim, sim. Ah, que legal. Tá. E aí foi indo assim, né? Depois acabava um projeto de novo, aí tinha que conseguir mais um. E aí foi indo até que eu consegui a experiência no LinkedIn. E aí, LinkedIn, quanto mais eu pesquisava sobre o LinkedIn, mais eu via que, tipo, eu tinha que trabalhar lá, sabe? Foi algo… amor à primeira vista, digamos assim. Ai, Sim. eu amo Lazy. Olha, trabalhar lá foi a melhor experiência da minha vida. Eu amei demais, assim. Foi minha conquista profissional ever, sabe? Quando você Sim. tem um sonho e eu falo hoje que eu realizei. Eu posso falar que eu realizei todos os meus sonhos. Ai, parabéns. Sabia? Hoje eu fiz 40 anos, né? Parabéns. Eu fiz 40 anos. E aí eu fui pra Turquia andar de balão. Aí eu pensei, durante esse momento, que você fica um pouco reflexiva, né? Quando você faz os 30, 40, né? E, nossa, eu pensei, gente, eu consegui conquistar tudo, assim, que eu sempre quis. Tudo, assim, sabe? Até hoje, assim… Eu tô muito feliz. Só que tudo isso, eu vou te falar, foi com muita cara de pau. Cara de pau, sabe? Porque eu me jogo nas coisas. A Suzy fala, Tana, não faça isso. Eu falei, por que não? Quem que tá falando que não pode fazer? Eu vou lá e faço. E todo mundo fala, nossa, que inovação legal, que coisa legal. E não é? E eu falo… Eu vou e faço, eu vou e me jogo, eu vou e não sei o quê. E aí, e às vezes eu falo, vai, você é isso, você é aquilo. Eu falo, eu me fiz. Exato. E você se fez. Sim, e eu acho que quanto mais a gente se arrisca, mais autoconfiança e coragem a gente tem pra se arriscar ainda mais, né? Não Porque é? isso vai trazendo mais bagagem pra gente, né? Tipo, se eu conseguir daquela vez, eu vou conseguir isso também, sabe? Exatamente. Então, vai dar medo, mas vai com medo, assim. Vai com medo mesmo, né? É isso. E conta pra mim, assim, qual que foi o maior desafio até agora, né, profissionalmente, que você teve? Eu acho que foi entrar pro LinkedIn, porque Foi. Eu fiquei um pouco obcecada, acho que eu posso usar essa palavra, pelo LinkedIn. Eu não entrei de primeira. Quando eu consegui um referral pela primeira entrevista. E quanto mais eu pesquisava sobre o LinkedIn, eu sabia que eu queria trabalhar lá. Eu não sabia qual vaga, pra mim a vaga pouco importava. Eu só sabia que aquela era a minha empresa. Era a empresa. Porque foi pelo LinkedIn também, né, que eu consegui meu primeiro emprego aqui. Então, assim, o LinkedIn literalmente mudou minha vida. Junto com você também, claro. Mas foi pelo LinkedIn que eu consegui a vaga na Accenture. E quando eu vi que tinha a mínima possibilidade de eu poder trabalhar naquela empresa, eu pensei, eu vou trabalhar lá. Eu não sei quando, eu não sei em qual time, mas eu sei que eu vou fazer acontecer. É isso aí. É isso aí, gente. Vocês estão vendo? Foco, disciplina. Não, eu não desisti até conseguir. Quantos nãos foram?
Foram 2 nãos, eu passei de terceira. Muito bom. Mas até que não demorou tanto, demorou 6 meses do primeiro não até o primeiro sim, foram 6 meses ali. 6 meses até que é rapidinho. O meu foram 3 nãos. É. E foi, acho que, uns 2 anos. Eu sabia, assim, eu acho que quando você tem muito certo o que você quer, pra mim, pelo menos, eu não tenho pressa. Eu sei que vai acontecer. Eu não vou atropelar as coisas, sabe? Eu vou dar o meu melhor ali todos os dias, que eu saiba que eu tô fazendo pouquinho todo dia pra chegar onde eu quero, sabe? E vão ter não no caminho, né? Não tem como você só ganhar assim. Até porque não tem como você saber onde você vai poder melhorar, né? Então é sempre muito importante você conseguir esse feedback. Então eu apliquei uma vez pra uma vaga que não tinha muito a ver comigo, mas mesmo assim eu fui até a última fase, não passei. Aí, acho que depois de mais uns 2 ou 3 meses, vi outra vaga. Apliquei de novo. Passei de novo até a última fase. Não passei. E aí, a terceira vez, que aí já tinha uns 6 meses desde o primeiro não, né? Foi pra que eu apliquei pro time que eu tô hoje, que era de marketing digital. Que aí, a vaga tinha tudo a ver comigo. Porque era uma coisa que eu já fazia mais ou menos parecida ali no Google Ads. Na minha primeira experiência na Accenture. Então, estava muito mais bem preparada. Já tinha pego também os feedbacks das outras entrevistas. Então, já estava muito mais confiante. E eu fiquei meio obcecadinha mesmo pelo LinkedIn. Então, eu me preparava todos os dias para essa entrevista, assim. Como se fosse a entrevista da minha vida. E foi, porque mudou muito a minha vida. Assim, não me arrependo de nada. O LinkedIn é uma ótima empresa, né? E passei de terceira. Então, assim, né? O que eu sempre falo também para todo mundo é não desiste, sabe? Tipo, você pode receber 100 nãos. Mas se você receber um sim, você tá dentro. Exatamente. Então é só isso que você precisa, só precisa de um sim. Então, sempre vai acontecer para aqueles que não desistem, minha opinião. Não, mas você tá certo. Comigo. E ter, assim, a flexibilidade e tem que pensar também. Eu acho que tem que ter um pouco desse, né, mindset de crescimento do tipo… Tá, se eu não tô conseguindo chegar até lá dessa maneira, qual outra maneira que eu posso tentar? Talvez com um time diferente, talvez então mude para outra empresa para conseguir a experiência que eles querem. Exato. Sabe? Sim. No seu caso, você tinha a experiência que eles queriam. Só que a vaga não batia, né, pra sua experiência, né? Vamos dizer assim. Até que veio a vaga do advertising, né? Do marketing, e que bateu certinho com o que eles queriam. No meu caso, eu não tinha outra maneira. Todas as vezes que eu tava aplicando pro LinkedIn, eu tava trabalhando na Sigma Recruitment, né? E eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar. Eu falava assim, só pode ser porque eu não tenho experiência como recrutador interno. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso dar um pulo, né? Ir para algum outro lugar que eu ganhe experiência interna, para daí conseguir pular pro time de recrutamento do LinkedIn, porque eu não queria trabalhar em sales. Sim. Eu queria trabalhar pro time de recrutamento, recrutando employees do LinkedIn. Sim. Mas… Foi aí então que eu falei, eu vou sair de Dublin. Porque se eu não tô conseguindo oportunidade aqui em Dublin, eu vou para outros lugares ao redor, porque fica mais fácil de conseguir emprego. E não deu outro, aí eu consegui emprego na HP. Lá em Kildare. Era 1h30 para chegar lá, né? Mas foi 1 ano que eu consegui para pegar a experiência que o LinkedIn queria para me contratar. Sim, estratégia. Estratégia. É a escadinha. Exatamente. Igual você, né? Você viu a escadinha, foi levando uma coisa até a outra. E hoje você tá já super sucesso no LinkedIn. Sim, com certeza. E conta pro pessoal o que você faz lá. Então, basicamente, a gente dá o suporte para todo o time de vendas, de Customer Success também. No meu caso, eu tô no time que cuida das contas maiores, né? Então, de novo, Nike, Adidas, todas essas contas grandes, assim, que fazem anúncios pro LinkedIn. E a gente também ajuda com estratégia, a gente ajuda com problema técnico, um pouco de tudo, na verdade. Todos os tipos de problema que você tiver com marketing, você vai falar com a gente. Olha que legal, bem estratégico, né? Sim, bem, por isso que é o consultant, né? Exato, a gente fala que nós somos mais consultores, porque ajudamos também com a estratégia da empresa, né? Maravilhoso. Mas, sim, é bem legal, é um trabalho que eu amo, assim, e a empresa também, eu tenho minha paixão. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que a Ana, criança, queria ser quando crescesse? Ai, jornalista. E depois comecei com essas ideias de mudar de país, de querer trabalhar numa multinacional. Não sabia com o que também, mas sim, fui mudando aos poucos. E a Ana de hoje, assim,
slightly, né, ideia do que seria? Não, eu nunca imaginei que primeiro, eu fosse ficar tanto tempo aqui em Dublin, né? Já tô há 11 anos aqui, então eu pretendia ficar 6 meses, já tô até aqui até hoje. Também nunca me imaginei trabalhando numa empresa como o LinkedIn. Hoje em dia, de vez em quando eu dou umas palestras também, então nunca me imaginei palestrando em uma outra língua numa empresa como o LinkedIn. Então, todas essas coisas que vão acontecendo assim na minha vida e eu nem planejei, sabe? Tipo, foram simplesmente acontecendo. Então, é muito legal olhar pra trás e ver toda essa trajetória, assim. Sabe? Não é? Eu acho lindo também, eu acho lindo. Parabéns! Obrigada. Tô feliz. Agora a gente vai entrar no nosso bloco de verdades internacionais. Ok. Porque a gente quer saber as suas verdades. Tá bom. Tá? São perguntas rápidas, com respostas rápidas, pra gente saber, né, suas verdades. Então, vamos lá. Bora lá. Eu vou escolher 5 daqui, tá bom? Tá. Então, de frente com Tana. Tipo isso, de frente com Gabi. Qual era o seu nível de inglês quando você conseguiu o seu primeiro emprego, né? O seu emprego lá no Google, né? E o que você fez para chegar naquele nível? Olha, eu saí da escola de inglês com upper intermediate. Então, não era nem um avançado, digamos assim. Pro Google Ads, eu diria que eu já tava entre o upper e o avançado. Mas, de novo, eu não tinha business English nenhum. Então, é o business English que pega, né? Porque o inglês que a gente aprende na escola de inglês não tem nada a ver com o inglês que a gente usa Nada a ver. na empresa. E como eu não tinha planejado, né, trabalhar numa empresa, então a forma que aconteceu pra mim foi indo. Só Simplesmente aprendendo. showing up, assim, literalmente indo pro trabalho, conversando o máximo que eu podia com os meus colegas de trabalho, ouvindo as ligações deles, vendo como eles falavam, como eles elaboravam as frases pra ficar mais profissional e tentava pegar ali naquela doideira do dia a dia, sabe? Então, você não tinha inglês fluente quando você conseguiu Não esse tinha inglês emprego? fluente, não tinha business Vocês estão English. ouvindo? Não tinha inglês fluente. Porque muita gente chega… Ai, Tana, mas é que meu inglês não é fluente. Será que eu vou conseguir? Não, eu conseguia, obviamente, né, me comunicar, eu conseguia entender, com certeza. Mas fluente mesmo, ele ainda não era naquela época, com certeza não. CV ou LinkedIn? O que abriu mais as portas pra você conseguir emprego aqui fora? LinkedIn. LinkedIn. Sim, Gente, não é porque eu todo mundo trabalho fala lá, mas com LinkedIn. certeza LinkedIn. Porque o LinkedIn Impressionante. o LinkedIn não é só o seu currículo online, né? Ele é muito mais do que isso. Ele é o seu cartão de visitas, né? Então ali você não vai colocar só sobre as suas experiências, você vai mostrar os projetos que você fez, que às vezes você não tem onde mostrar isso no currículo, digamos assim, né? Os projetos que você fez, conexões, né? O networking, extremamente importante. Prova social. Então assim, LinkedIn com certeza. E fala pro pessoal que o LinkedIn não é só ter o LinkedIn. Tem que usar. Exato, LinkedIn. manter o perfil ativo. No final das Ativo. contas, LinkedIn é uma rede social também, né? Então a gente tem que manter ali ativo. Às vezes comentando, compartilhando. Não precisa, às vezes a pessoa é um pouco shy, né? Tem um pouco de vergonha de ficar postando. Então, não é só sobre postar, mas também sobre conectar, engajar. Entrar nos grupos também, né? Tem tantos grupos que trazem tanto valor também, que você pode aprender lá. E fazer o networking por lá também. São tantas opções. Porque eu falo pra todo mundo, o algoritmo… Tem que lembrar que o LinkedIn é um algoritmo. A gente tem que jogar o jogo do algoritmo. Exato. Exatamente. Não é só ter lá o LinkedIn, né? Você tem que usar, tem que conectar, tem que mandar mensagem, tem que postar. Tem que fazer parte. Tem que mostrar que você tá ativo, com Pro certeza. sistema te jogar pra frente. Exato. Exatamente. Agora, próxima pergunta. Qual foi sua maior conquista ou oportunidade pessoal hoje, graças à sua carreira internacional? Minha maior conquista… Eu acho que foi… Eu considero entrar no LinkedIn uma… Se não for a maior… com certeza foi a maior conquista, eu acho. Porque era um sonho que eu fiquei matutando por muito tempo, assim. E eu me esforcei muito pra conseguir passar na entrevista. Mas o que você conseguiu hoje ter ou adquirir graças ao LinkedIn? Que você falou, cara, nunca nem imaginaria estar aqui, ou fazer isso aqui, ou comprar isso aqui. Sim. Eu acredito que me deu muita visibilidade. Que nem eu falei, eu
tô dando palestras. Nunca imaginei dar palestras em inglês numa empresa. Maravilhoso. Então, muita visibilidade. O LinkedIn também tem uma parte social muito legal que eu amo, que é a parte dos voluntários, né? Então, a gente ajuda os job seekers a melhorar os perfis dele. Ai, que lindo! Então, poder causar um impacto na vida de alguém, assim, da mesma forma que você faz também, né? Tipo, acho que uma você delícia. sabe qual é a sensação que você tem quando alguém te manda eu uma quero mensagem e apertar fala… vocês, sabe? Ai, fico tão feliz. Fico tão feliz. Exato. De tipo, aquela dica que você me deu, ou aquele pro meu LinkedIn, ou pro meu currículo, ou pra entrevista, deu certo, muito obrigada. Se não fosse você, talvez não tivesse acontecido. Então eu acho que isso, pra mim, é uma das melhores recompensas, assim, sabe? Estar no LinkedIn me proporciona muito isso. Maravilhoso. Sempre que eu posso me voluntariar, eu me voluntario, sabe? Ah, é maravilhoso mesmo. E se você pudesse voltar no tempo, qual erro evitaria na sua carreira internacional ou decisão teria tomado antes? Eu acho que, no meu caso, faltou um pouco de estratégia. Digamos assim. Porque quando eu tava na Accenture, eu simplesmente estava muito feliz por estar trabalhando numa empresa. Então, pra mim, tudo bem eu ir pra esse projeto, tudo bem eu ir pra aquele projeto, sabe? Por mais que eles me ajudaram muito a É a gratidão por a gratidão por ter dado um emprego pro cachorro vira-lata. Exato, exatamente. A síndrome do Tô cachorro feliz por vira-lata. estar aqui. Exatamente. Mas eu não fui muito estratégica na hora de pensar em quais projetos eu gostaria, sabe? Todos eles foram muito bons, eu aprendi muito, como eu sempre disse, né? Eu sempre vou dar o meu melhor, independente se eu sou garçonete, se eu trabalho em empresa, eu sempre vou dar o meu melhor. Mas eu acho que se eu tivesse um pouco mais de estratégia, talvez eu estivesse indo um pouco mais com foco, sabe? Não ficar mudando de projeto para projeto, simplesmente o que tivesse, digamos assim, né? Mas também vejo que eles foram muito importantes para minha carreira hoje em dia. Mas acho que se eu pudesse voltar, eu colocaria um pouquinho mais de estratégia. Ah, muito bom. Mas é bom rever isso, né? Com certeza. É voltar assim pro… Porque isso fala muito sobre nós brasileiros. Porque, assim, eu faço essa pergunta para vários, né, dos meus guests aqui. E a síndrome do cachorro vira-lata, ela é real, cara, na gente. E demora pra passar. Demora pra passar. Anos, você ainda só tá lá. Sabia? Com É certeza. impressionante. Sim. E agora, por exemplo, você se vê hoje, como a profissional que você é hoje, do jeito que você se posiciona no mercado. Muita coisa que antes você fazia, você fala, não, Com certeza. isso aqui eu não faria mais. Sim. Desse jeito, né? Aham, com certeza, sim. Ou até pisarem não pisarem assim, pisar na gente, né? Fazer coisas assim, ou tratar a gente de certas maneiras que… Aí eu já tinha mudado bastante. Calma, não é assim que você fala. Exatamente. Sim. Às vezes, Né? no começo, principalmente, a gente acaba engolindo muito sapo, eu diria, né? E aí, conforme você vai, né, se adaptando, acho que você consegue se posicionar melhor, né? E deixa eu te perguntar uma coisa: como que é trabalhar nessas big techs? Né? Você trabalhou no Google, você trabalhou no Facebook, você trabalhou dentro do escritório do Facebook? O do Facebook foi diretamente com a Accenture. Foi a Accenture. Aham. Então você trabalhava. Mas também é uma Sim. outsource, né? Mas é tanto quanto uma big tech, né? Com E aí, depois, agora no LinkedIn, né? Como que é trabalhar para eles? Ai, como eu posso dizer? Pra muita gente ir pro escritório é meio que um fardo, digamos assim. Mas pra mim, quando eu tô no LinkedIn, parece que eu tenho tudo que eu preciso, sabe? Eles têm sala de meditação, eles têm sala de oração, academia, café da manhã e almoço lá, incríveis. Maravilhoso. Nossa, é muito bom. As pessoas também, com certeza, a cultura do lugar, então… Mas eles também são muito exigentes no trabalho. Com certeza. Você tem que estar preparado todos os dias pra qualquer coisa que pode acontecer. E acontece sempre muito rápido. Então, muitas mudanças. Às vezes você tá usando um sistema hoje, amanhã já não é mais o mesmo. Ou, sabe, você tem que sempre estar se adaptando, tá sempre muito bem informado com o que tá acontecendo na empresa, porque senão você fica perdido, assim, sabe? Então, é todo dia um desafio diferente, digamos assim. Tem que estar pronto pra tudo. E o que você viu, né, dessas big techs, trabalhando para essas big techs, que elas dão foco, elas dão crédito, né, pro employee. Então, eu, Tana, ou eu, João, quero entrar em uma dessas big techs. O que eu preciso melhorar em mim, ou na parte técnica, ou na parte dos soft skills, que essas big techs dão valor? Eu acredito… Vou levar o LinkedIn como exemplo, mas eles não querem ver só
o seu lado pessoal, o seu lado profissional. Eles também querem te conhecer como um ser humano, como pessoa. Então, quais são suas paixões? Quais são seus hobbies? O que você faz além do seu trabalho, sabe? É muito importante você mostrar que você não é só o profissional, mas também o seu lado pessoal. Não tão pessoal, mas assim, o seu lado humano, sabe? Então, no LinkedIn foi muito importante eu conseguir passar essa imagem de como é a Ana num todo, né? Não só a Ana profissional, eu diria. Eu acho que isso é bem importante. Quando eu fui fazer a entrevista lá, a recrutadora, a minha gerente, né? Ela amou o fato de eu fazer consultoria de carreira. Porque tem tudo a ver, né? Ela me perguntou por que LinkedIn? Essa pergunta, né? Por que LinkedIn? Eles fazem essa pergunta, por que você quer trabalhar no LinkedIn? Sim, porque a gente deveria te contratar. Por que a gente deveria te contratar? Por que LinkedIn? Né? Aí eu falei, porque é o best practice, né? Pra mim, de recrutamento, é como se eu estivesse trabalhando na empresa que dita as regras, as melhores regras. E segundo, porque o LinkedIn muda vidas. Eu sou psicóloga, eu amo ajudar as pessoas e eu vou amar, vou ter o maior orgulho de trabalhar para uma empresa que muda a carreira das pessoas, né? Exato. Eu dou consultoria depois do trabalho, né? E cara, para mim vai ser assim, não vai ser trabalho, vai ser é como se eu estivesse trabalhando no meu hobby, né? Exato. E ela amou, ela falou, nossa, que maravilhoso. O que você falou quando eles perguntaram por que LinkedIn? Eu fui bem sincera, eu falei que era minha Dream Company, já mostrei que eu era fã. É minha Dream Company, é o LinkedIn. Eu falei, né, que o LinkedIn realmente mudou a minha vida, que foi pelo LinkedIn que eu consegui meu primeiro trabalho aqui na Irlanda. Então, realmente, seria um sonho trabalhar lá, sabe? E eu acho que ela gostou dessa parte, assim, sabe? Quando você… porque mostra. Assim. Mostra o que você tá indo trabalhar por motivação. Exato. Não só 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 pelo salário. Exato. Né? Porque todo mundo quer o dinheiro, o bom salário, né? Com certeza, mas também acho que não é só isso, né? E acho que outra coisa também é mostrar o impacto, sabe? Em todos os seus exemplos, quando você for, óbvio, usar o STAR Method ali, né? Mas mostrar qual foi o impacto que você teve com a sua ideia, com o seu projeto. As Big Techs, eles amam porcentagens e números. E falem qual foi o impacto. Amam porcentagens, amam números, né? Então, sempre bom no final ali do seu exemplo você falar, então eu consegui diminuir 20% em 6 meses disso pra isso, sabe? Colocar realmente o período, os valores, porcentagens. E vamos usar aqui a Ana, já que ela tá aqui no nosso podcast e ela trabalha no LinkedIn. Vamos perguntar uns best practices do LinkedIn, que você tá, né, atualizada trabalhando lá. Vamos. Diz pra gente, o que é best practice? O que é que você diz aqui para os nossos international professionals fazerem no LinkedIn deles para ter sucesso? No perfil. No perfil, na atitude. Porque às vezes eu falo coisas e ninguém me ouve. Tipo, tem que colocar foto profissional. Isso é… Não, Ana, você não tá foto entendendo. profissional mínimo. Eu falo todas as vezes. Tem cliente que eu volto depois de 6 meses, tá a mesma foto lá. Aquela foto lá do casamento. Ou a foto toda embaçada, com uma porta, uma janela… com uma janela atrás. Ou você cortou com todas as pestagens. Um ombro aqui, ó, que ela cortou a mão aqui, entendeu? Aí tem o ombro da pessoa. Sim. Quando a pessoa realmente não tem uma foto profissional, vamos supor, eu não tenho como tirar, o que é um pouco difícil, usa AI. Tem umas AIs tão boas, que parecem tão naturais, assim, sabe? Você não fala que é AI. Mas sim, foto profissional… Top 1, digamos assim. Quais são os best practices? Fala pra gente. Pro LinkedIn, então, né? Focar sempre nas keywords. Então, você vai lá, vamos supor, né? Você quer um customer support da vida. Você vai ver as vagas ali, você vai ver quais são as principais palavras que estão aparecendo. É isso que você precisa colocar no seu perfil. Não só no seu about, nas suas experiências. Então, não esquecer que o LinkedIn, ele é keyword-based, né? Então, sempre que o recrutador estiver procurando alguém para vaga, ele vai colocar certas keywords ali. Que se o seu perfil não tiver, ele não vai aparecer. Não, não só keywords também, mas como as próprias skills.
skills. Então, vê quais são as skills principais das vagas que você tá procurando, as que você tem, coloca lá. Hoje a gente pode colocar até 100 skills. Então, às vezes você coloca, sei lá, customer support, mas você pode colocar customer service, customer representative. Tem tantas maneiras de falar uma mesma coisa. E a gente nunca sabe qual vai ser exatamente a que o recrutador vai usar. Então, coloca todas. Exatamente. Porque aí as chances são maiores de E dar deletar os que estão em português, né? Com certeza, com certeza. Se quer aqui. Você pode fazer o seu perfil, a versão em inglês e a português, né? Então, deixar um só para inglês, se você precisar do português. Aqui a gente não precisa, né? Eu deixo o meu só em inglês. Mas keywords e skills, eu acho que é top 2, assim. Vem depois da foto, com certeza. A primeira foto, então. Primeira foto. Gente, vocês estão ouvindo? Primeiro, número 1, employee do LinkedIn, que dá palestra sobre LinkedIn foto. Eu acho que sim. A foto é bem importante porque é tudo visual, né? Então, se visual você não tem vende. foto, se você, sabe, tem uma foto embaçada ali, né? Eu não diria que talvez isso fosse um fator determinante pra te rejeitar, mas é importante que tenha uma foto profissional. Tá, então a foto, skills, que mais? Skills, keywords. Muito importante também, a gente sempre fala, quando você for aplicar para vaga, você engajar com a página da empresa também. Porque o recrutador consegue ver isso também. Então, é do interesse do recrutador saber se você só tá aplicando por aplicar ou se você realmente tá interessado na empresa, sabe? Então, tentar engajar pelo menos nos últimos 3 posts, dar uma curtida, seguir a página. Não só para você também ficar dentro dos updates da empresa e das outras vagas, mas pro recrutador ver que você realmente tá interessado na empresa, sabe? Eles conseguem ver isso. E às vezes é um fator determinante também para eles poderem te mandar mensagem ou não. Olha que interessante. Tem um botãozinho lá que é o follow da empresa e tem um novo botão agora que é interessado em trabalhar para nós do futuro. Exato, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é bem legal porque é novo, né? Eu acho que nem tem todas as páginas, na verdade, ainda. Não. Mas vai vir. Vai vir? Tá vindo. Gente, o LinkedIn muda a cada segundo. Exato. Então, toda vez que eu abro aquelas páginas lá, eu falo, nossa, que mudou. Nossa, saiu do lugar, foi para outro lugar. Sim. E os bugs que dá, então, nossa senhora. Eu falo, manda. Aí manda mensagem para mim e pra Suzy. A Suzy fala, Tana, olha isso aqui. Eu falo, Suzy, não tem como a gente resolver isso. Tem que mandar mensagem pro Customer Service do LinkedIn. Sim. O que a gente vai fazer? Bloqueou a gente. Então a página tá lá em. Lembra da página em inglês e em português? Que não conseguia mudar Sim. os idiomas? Sim. Tinha que deletar tudo, aí pôr tudo de novo. Nossa, dava um trabalho. Sim, muito trabalho. Mas, eu acho que basicamente esses 3, assim, pra você conseguir deixar o seu perfil na frente dos outros. Porque quando você tá procurando emprego, a primeira coisa que você tem que se preocupar é: meu perfil vai aparecer na primeira ou segunda página? Porque depois disso, pouco provável que vão te chamar. Eu acho que até a quinta. Quinta, sexta, no máximo, Porque daí vai. Porque se você for pensar bem, se a recrutadora estiver procurando um tipo de perfil, mais ou menos todo mundo que vai aparecer pra ela vai ter mais ou menos aquele perfil, né? As mesmas skills. Mais ou menos skills, a não ser que seja uma pessoa muito técnica, né? Sim, ou alguém que dá 10 de 10 ali nas skills, né? Vamos falar então um pouquinho sobre mercado e tendências, né? As oportunidades na Irlanda que você vê. Então, você trabalhou basicamente foi marketing, advertising, né? Aí teve um momento lá que você foi para compliance, mas sempre dentro de social media. Sim, né? com certeza. Sempre dentro de social media. Qual que são as vagas que você vê que tem tendência, né? O que você indica para quem está nos assistindo aqui focar, que seria um meio de entrar mais fácil? Sim, eu vejo muito, né? Ainda vejo bastante vaga de customer support. Eu acho que esse é uma das maneiras mais fáceis, digamos assim. Dependendo da empresa, claro. Porque é um nível de entrada, assim, né? Então, acho que Customer Support tem muita vaga de Customer Support. Eu vejo bastante… Hoje em dia não mais por causa da AI, mas um que era bem fácil também era de revisão, né? Então, Content Moderator, que você vai… Isso ainda tem. Tem bastante ainda, né? Muito. Mas com a AI tá
tá ficando um pouco mais restrito, digamos assim. Mas também é uma boa porta de entrada. E as outsourcings, né? Então, acho que a Accenture é uma ótima porta de entrada também para quem quer entrar no mercado de trabalho aqui na Irlanda. CPL também, né? Então, essas outsourcings, assim, eu acho que no começo, quando você não tem experiência no país, é uma ótima porta de entrada para você. E aí, com elas, você consegue contrato direto nas outras empresas, né? Entendi. Como eu tô E tem agora alguma coisa, né? Um skill ou alguma parte técnica que você indica para estudar para o futuro? Ou para agora, né? Bom, se você for bem técnico, com certeza TI. Eu acho que é o futuro, né? Eu tenho AI, né? AI, muita. Hoje em dia só se fala de AI, principalmente nessas big techs. Eu escuto todos os dias de AI. AI. Pra você já ficar à frente, né, do futuro, não esperar bater na porta, porque AI tá crescendo cada vez mais. Então, faça um curso para você se especializar, independente se você não é de TI, mas mesmo assim, sabe, tem AI para melhorar qualquer tipo de trabalho, até no marketing, tem AI para marketing, AI para sales, AI para tudo. Então, independente da sua área, eu acho que você saber nem que seja o mínimo de AI vai te ajudar muito a ficar na frente de muitos candidatos que não sabem. E você acha que a indústria de advertising, de paid ads, né? Porque você de alguma maneira sempre esteve dentro de advertising, Sim, né? sim. De paid ads, né? Sim. É uma área boa de investir? Sim. Ou é uma área fechada aqui na Irlanda? Não, eu vejo bastante mesmo, bastante vaga de marketing digital. E eu escolhi mais ou menos essa área, agora eu tô fazendo pós de marketing digital também, mas mais por conta da flexibilidade. Então eu vejo muita empresa oferecendo trabalho remoto para marketing digital. Como esse é meu próximo passo, eu quero um trabalho remoto, então eu tô focando nisso. Mas com certeza é uma área gigante, assim, marketing digital, principalmente aqui na Irlanda, eu vejo que tá bastante em expansão. Mas tá mesmo. Sim. E é engraçado que você tem oportunidades em diversas áreas, né? Na agência pequenininha e mesmo nas big techs. Exato. Porque- Todas as empresas precisam de um departamento de marketing, né? Pelo menos as médias, as grandes, digamos assim. E às vezes nem para fazer o marketing digital, às vezes só para dar o suporte, o customer Exato. service do marketing digital. Exatamente. Tem muitas funções, né, diferentes. Então, é um leque muito abrangente. Então, eu acho que vale muito a pena também para quem gosta um pouquinho de marketing. Tem muita gente que fez marketing no Brasil, né? E vem para cá e acaba trabalhando com alguma outra coisa. A faculdade no Brasil conta bastante também, né? Porque são 4 anos. Então, aqui conta bastante, assim. Eles veem que… Por isso, pessoal, leiam o job description. Tem. Leiam o job description. Super importante. Então vamos lá, a gente já chegou da nossa 1 hora, meu Deus, passa muito Deus, que rápido. rápido. Não é? Eu falo. E não deu nem pra gente fazer as perguntas aqui que eu tinha feito, porque eu falei, eu vou falar do LinkedIn, porque o LinkedIn é tão importante, como você trabalha lá, Sim, né? importante. Tinha que falar. Não, vamos lá, eu vou fazer 2 últimas perguntas, né, antes de finalizar, porque eu gosto de saber também um pouquinho, assim, sobre histórias pra gente saber que você é gente como a gente, né? Que você não é a mega top black. Não. Eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou conseguir ser o que ela é, né? Eu queria saber, assim, se já aconteceu histórias de gafes, assim, que você teve, culturais, ou de alguém falar alguma coisa que você não entender, ou Nossa, dentro do trabalho. Muitas, principalmente no meu primeiro trabalho no Google Ads. Eu atendia o mercado de UK e da Irlanda, né? Então, por telefone. E pra mim, telefone é muito difícil. Ainda mais naquela época que, né, eu ainda tava entendendo como era esse tal de business English. Então, muitas vezes eu recebia ligação e… Por exemplo, sei lá, um moço da Escócia, sabe? O sotaque escocês. Escocês é o pior. Nossa, quando eu via que era de lá, meu coração já acelerava, assim. Eu já começava a suar. E aí, eu já começava, eu não vou entender. E o moço falando, e eu não vou entender. E é claro que você não entendia, porque você já tava pensando, não vou entender. E aí, ele fazia uma pergunta e eu não fazia ideia do que eu ia responder. E eu sempre falava, posso voltar por e-mail? E aí, no e-mail, eu sempre, né… a ligação tava muito ruim, você poderia simplesmente, sabe, fazer…
Você tem que se virar, sabe? Porque não tem o que fazer. Literalmente não tem o que fazer. Eu não posso chamar o meu gerente pra atender pra mim. Eu não posso pedir pro meu colega me ajudar. Tipo, eu tô ali com o cliente na linha, então eu preciso dar um jeito. Se eu não tô entendendo, eu vou dar um jeito de tirar por e-mail. Ele vai me explicar um pouquinho melhor. Talvez ele fique muito bravo, porque ele quer resolver na hora. Mas assim, você tem que dar seu jeito, Tem sabe? que dar seus pulos, né? Sim. E aí, tem cliente que não aceita muito, né? Então, já teve vezes também que eu não tava entendendo direito e ele começou a ser bem agressivo, assim. Eu comecei a chorar no meio da ligação. Oh. E no final ele começou a pedir desculpa, que eu acho que ele fica com dó também. Que ele viu que eu não era nativa, então eu tava dando o meu melhor. Mas sim, já teve muitas situações assim. Ah. E né, agora eu dou risada, né? Mas na época eu ia pro banheiro chorar várias vezes. Nossa. Eu já chorei também no banheiro. Acontece. E quando você não tem o inglês suficiente pra se defender? Tipo, você Esse quer é o falar, pior, você né? não consegue. Você fica entalado aqui, mas às vezes é bom, viu? Às vezes é melhor que a gente realmente não consiga falar, porque se você conseguisse. Às vezes eu falava em português mesmo. Ninguém vai me entender, só pra tirar essa raiva. Mas sim, né? Muitas situações dessa pegada. Assim, Então, no porque começo. é legal ver isso, porque, assim, mostra que tudo é com muito suor, né? É com muita garra. Todo mundo erra. Todo mundo passa por momentos engraçados, momentos difíceis, momentos ruins, sabe? Pra chegar onde tá hoje. Exatamente. Não é? Sim. Ainda mais aqui internacionalmente, tem que ter perseverança, né? Sim. Tem que ter garra, tem que ter foco, tem que ir atrás. E às vezes tem que até engolir um sapo e falar: amanhã vai ser um dia melhor. Exato. Não desistir. E hoje em dia as pessoas veem, né, eu trabalhando de outros países e acham que sempre foi assim, né? Sempre foi Mas assim, não foi. Com certeza Tá não vendo? foi. E pra gente finalizar aqui o nosso podcast, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, tá? Que é a nossa pergunta final. Se você pudesse deixar um conselho, uma fórmula de bolo, ou então uma dica-chave, né, pra quem tá nos assistindo e quer construir uma carreira internacional, talvez chegar onde você chegou, qual seria? Ai, talvez vai ser meio clichê, mas eu acho que se arriscar, sabe? Eu acho que é o que a gente tava falando. Às vezes a gente não acha que tem o inglês suficiente, a skill que pede, ou a experiência. E a gente nem tenta, mas se a gente não tentar, como que a gente vai saber, né? Então, eu tava com muito medo de falhar nas vezes do LinkedIn. E eu falei, mas uma hora eu sabia que ia acontecer, porque eu não ia desistir. Eu poderia, sei lá, tentar 15, 20 vezes. Se na 21ª eu entrasse, pra mim é sucesso, sabe? Consegui. Não significa que eu falei, significa que eu consegui, sabe? Independente de quantas vezes eu tentei. Então, acho que pra quem tá em casa, o meu conselho é não desiste. Talvez você receba alguns nãos no caminho, normal. Sempre peça feedback. Dependendo da empresa, eles não vão dar, não é sempre que dão. Mas tentar sempre pedir, tentar, né? Pedir. Porque às vezes eu descobri também, uma das entrevistas que eu não passei, foi porque em um exemplo eu não usei o método STAR. E isso foi fator pra me desconsiderarem de tudo, assim. Mentira. Então, sim. Porque às vezes, né, tem 2 candidatos muito bons, então eles vão pelos detalhes. Não que Star Method seja um detalhe, não é um detalhe, tanto é que eu. O Star Método, gente, é só um método pra você contar uma história com detalhes de que tenha cabeça, corpo e pé. Porque às vezes o que acontece é que você começa do final, vai pro começo, volta pro meio, vai pro final, e a recrutadora já, o que ela tá falando? Já se perdeu, né? Já se perdeu, sabe? E aí você não foca no que tem que focar, porque você tá contando um detalhe do problema que não tem nada a ver com a pergunta. Exatamente. A pergunta é tipo assim, me dê um exemplo de quando você liderou uma pessoa que estava tendo problema lá na vaga, fazendo não sei o quê. Você tá focando no problema. Você não tá focando em como você liderou a pessoa, como você ajudou a pessoa. Exatamente. Então, sempre pedir feedback das entrevistas, muito importante, porque foi com eles que eu fui conseguindo adaptar também para quando eu consegui passar.
E o que mais? Mostrar sempre o impacto. Eu acho que isso é o mais importante na hora da entrevista também. Qual foi o impacto da sua ideia, do seu projeto? O que você ajudou o seu time, os seus colegas, a empresa, sabe? O projeto. Então, Dá um como você exemplo conseguiu rápido, ajudar? assim. Porque às vezes fica muito vago. Falar o impacto. Dá um exemplo rápido, assim. Vamos supor, uma das minhas respostas, por exemplo, a gente viu que quando eu trabalhava, vamos supor, no Google Ads, a gente estava com problema da pesquisa de satisfação do cliente, que estava muito baixa. Então, a minha ideia foi, vamos criar um treinamento para que a gente possa melhorar as soft skills do time. E aí, no final, eu falo como foi esse processo, e no final eu falo. Então, em 3 meses, a gente conseguiu subir a pesquisa de satisfação de 75% para 90%. Então, assim, isso é bem específico em questão de período e de resultados também, sabe? Que eles conseguiram ver, para eles conseguirem visualizar, né? Qual foi O de fato, tempo, o impacto. que aumentou Exato. e o que você fez para aumentar, né? Exato. Qual foi a ideia, qual foi o tempo e o que você ajudou Legal. o time de A para B. Muito bom, adorei quando você falou não ter, se arriscar. Eu tinha muito medo de falhar na entrevista do LinkedIn, que eu falhei. Eu falei, cara, é isso, meu, e daí? Faz parte, não é o fim do mundo. Não, e daí? Você vai ter uma outra oportunidade, Exatamente, e o próximo, Exato. e vamos melhorar e tentar de novo. Exatamente. Não ter medo da falha, né? Não ter medo de errar. Sim. E não ter vergonha de errar. E focar também, né? Porque nesse processo que eu tava tentando passar pro LinkedIn, eu não apliquei pra nenhuma outra vaga de nenhuma outra empresa. Eu só queria o LinkedIn. Era aquilo, eu só saio daqui se for pra ir pra lá. Cara, focada, 100%. Exato, Muito bom, então. parabéns, viu? Obrigada. Sucesso, parabéns, de verdade. Obrigada. Ó. Muito, muito feliz por ver o seu sucesso, ver onde você chegou. Ai, obrigada. Eu fico tão feliz com o sucesso deles. Ansiosa pra ver os próximos anos. Não, estaremos. com certeza vai estar uma gerente mega blaster. Amém. Super, super internacional. E, gente, ó, se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei este podcast. Dê o like, share, comente, continue ajudando a gente aqui, ajudar vocês a crescer internacionalmente. E a gente se vê no próximo podcast Careers Without Borders. Beijos. Beijo, gente.